Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana. Nossa aula de hoje é matemática e falaremos sobre tabelas e gráficos. Tabelas é uma representação de dados no formato de linhas e colunas. A quantidade de linhas e colunas depende do tipo de informação que a tabela vai mostrar. A tabela facilita a visualização da informação que se deseja transmitir, e ela tem capacidade de mostrar grande quantidade de informação em pouco espaço. Um exemplo: o calendário é um tipo de tabela bastante conhecida. Há tabelas de preço, de notas escolares e de gastos também são bastante utilizadas. Outro exemplo é o boletim. Médias por disciplina do quarto ano. Nessa tabela, nós observamos que temos colunas e linhas indicando bimestre escolar, os nomes das disciplinas e as médias da sala de aula. Muitas vezes, os dados apresentados na tabela são utilizados para a criação de gráficos. Então, vamos conhecer os gráficos mais utilizados? Gráfico de colunas ou de barras. Ele é indicado para representar dados quantitativos, ou seja, ele compara quantidade. Neste caso, a professora do quarto ano fez um levantamento na sala de aula para saber qual matéria é preferida dos seus alunos. Então, aqui temos as matérias, no caso, matemática e português. E aqui a quantidade de alunos que prefere tal matéria. Observando, só de olhar, temos a visão que a matéria preferida de seus alunos é português, não é mesmo? Agora temos o gráfico de setores ou gráfico de pizza, por ter este formato. Neste aqui, informa a quantidade de alunos do Centro Educacional Professora Maria José Rosa. Podemos observar que cada cor representa uma série da escola. Observe, o azul representa a quantidade de aluno do quinto ano. O vermelho representa a quantidade de aluno do quarto ano. Cinza representa o do terceiro ano e o preto representa segundo ano. Só de observar, e se eu perguntar, qual deles possui mais alunos? O azul, que representa o quinto ano. E qual deles possui menos alunos? O preto, isso mesmo, que representa o segundo ano. Viram que legal? Gráfico de linhas. Ele tem esse nome porque ele vai subindo uma linha. Este gráfico está informando sobre a doença do coronavírus no ano de 2020. Observe. Cada linha é representada por uma cor que tem um significado. Esse eixo representa os meses e esse outro a quantidade de pessoas. Observe a linha azul. Indica a quantidade de mortes pela doença em março, abril e maio. Não tínhamos nenhum. Já em junho, temos uma morte. Conseguiram observar? Já a linha laranja, que indica a quantidade de infectados, observe. Março, tínhamos 10 infectados. O que aconteceu em abril e maio, a linha houve uma queda. Já em maio para junho, houve um aumento. Conseguiram compreender? É só olhar. A linha de curados, na cor cinza, teve um aumento de cura. Viram que legal? Por isso, é importante conhecer os tipos de gráfico e saber identificar o que ele está representando. O próximo gráfico é o pictograma. Ele é um gráfico onde é usado desenho para falar sobre o tema. Neste caso, é sobre as profissões. Observe. Nesse eixo,
temos os nomes das profissões e neste outro, a quantidade. E o que podemos observar de diferente? São os desenhos, né? No gráfico pictograma é representado por desenho. Vamos ver se vocês compreenderam. O gráfico em barras, no qual está mostrando a coleção de Carlos. Observem. Neste eixo, temos os nomes das coleções e neste outro, a quantidade, certo? Qual é a maior coleção de Carlos? Isso mesmo, a de figurinhas. E qual é a menor coleção de Carlos? A de livros. Muito bem. E qual delas representa uma dezena? O do jogo de tabuleiro, porque possui 10. Perfeito! Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!